Meu nome é Vicente. Nasci e me criei na cidade de Pacajus, interior do Ceará. Eu sou do mato até hoje. Mesmo velho, ainda guardo as marcas que a vida me deixou. Eu sou o caçula de 6 irmãos. Hoje tenho 52 anos, mas tive que virar homem, meninote ainda. Enquanto, na minha época, não tinham as facilidades que tem hoje em dia. Era lamparina e não era à vontade, não. Tinha um tempo certo, era até a hora que o papai queria. Se juntava aquela turma de meninos ao redor da luz para contar histórias e brincar. Eu tenho pouco estudo, mal sei assinar meu nome. Assino pouco e ruim, mas isso não me impediu de aprender na marra como se virar morando no meio do mato. Hoje em dia, às vezes passa carro, um aqui, outro acolá. Naquela época, o único freste de luz que a gente via era da lua. Iluminava tudo, rapaz. A coisa era linda. Vinha meus tios, os vizinhos e mais chegados na noite de domingo contar as histórias e muitas das vezes comer aquele banquete que meu pai preparava. A gente nunca teve muita condição, mas a farinha, o tocinho, nunca faltou. As festas eram longes, a gente se entretia mesmo quando se reunia lá em casa à noite. Eu sempre escutei cada uma daquelas histórias e tinha certeza que era tudo verdade. Eu arrumei uma paquera para a banda da casa da Dona Neide, uma rezadeira muito respeitada e muito boa da região. Eu devia ter meus 25 anos. Toda a vida que eu passava, ela estava no alpendre, na cadeira de balanço dela, e toda a vida eu a cumprimentava. Até que uma vez ela pediu para mim dar uma paradinha lá na volta. Nesse dia, quando eu voltei, Dona Neide tinha preparado um café, cozinhado uma macaxeira e ficamos ali proseando. Ela disse que fazia uns dias que os bichos dela estavam sumindo e de manhã só tinha umas pegadas estranhas que não davam em lugar nenhum. Resolveu me avisar porque ela sempre me via passando ali e que eu tivesse cuidado porque não sabia o que estava levando e matando os bichos dela. Ela me aconselhou a ir de cavalo porque era mais fácil fugir caso aparecesse algum perigo. Eu levei o conselho muito a sério e assim que cheguei em casa, falei para o pai se ele podia me arrumar o burro para mim. Não ficar indo a pé e correr o risco de acontecer algo pior comigo. Mas você sabe como são os mais velhos, principalmente naquela época. Quando ele estava de bom humor, deixava, mas quando estava enfesado com alguma coisa, não deixava não. Às vezes eu ia a pé, com medo, mas ia, e às vezes no burro. Uma vez que eu ia indo a pé, senti um arrepio assim que comecei a ir no caminho. E quando passei em frente à casa da Dona Neide, nem sinal dela. Eu estava sentindo um negócio tão ruim, mas eu tinha 2 escolhas: ir em frente ou voltar. Resolvi continuar porque já estava para mais da metade do caminho. Foi quando eu percebi uma presença e ouvi umas pegadas no mato. Eu nem olhei para trás. Meti o pé na carreira e corri o mais ligeiro que pude. Até as chinelas eu deixei para trás. Cheguei na casa da namorada, branquinho, com o zóio mais arregalado que farol de caminhão. Assim que cheguei, suado, assombrado e sem a chinela, me perguntaram que arrumação era aquela. Para não amedrontar eles,
Eu disse que tinha levado uma carreira de um touro que estava solto na estrada. Mas eu sabia que não tinha sido um touro. Só não sabia o que era ainda. Pedi para dormir lá e no outro dia bem cedo fui-me embora. E quando passei na frente da casa da dona Neide, ela disse que um bicho passou a noite toda para cima e para baixo na estrada, que chegou a andar no terreiro da casa dela. Ela pediu até pelo amor de Deus que eu evitasse aquelas bandas à noite e que ia fazer uma reza forte para que aquele bicho fosse embora. Mas sabe como é, né? Quando a gente é mais novo, não liga para muita coisa. Claro que eu fiquei mais cabreiro, mas eu ainda ia. E depois dessa carreira que eu levei, eu só estava indo de burro. Numa das idas, a dona Neide voltou a reclamar dos bichos. Disse que estava desanimada e que talvez até ia embora dali. Eu vi o desânimo dela e eu fiquei pensando, rapaz, uma mulher dessas, morando sozinha, no meio do nada, ela voltou a me aconselhar e eu segui meu caminho. Por alguns dias, tudo parecia de boa. Fazia o mesmo percurso e nada de mais estranho acontecia, até que uma noite de lua cheia, a estrada estava clara, dava para ver bem longe, e eu segui mais uma noite para casa da namorada. Quando, de repente, o burro se negava a ir para frente. Ele travou de um jeito que, por mais que eu desse na espora, o bicho não ia para trás e nem para frente. Aquilo já foi me deixando aperreado. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo. O burro era bom, nunca tinha acontecido. Os mais antigos falam que esses bichos sentem o perigo bem antes de nós. Eu olhava para o lado e para o outro e nada havia. O burro começou a rodar, mas sem sair do lugar. Foi aí que eu comecei a me arrepiar, e um som de pegada no mato, bem perto de mim. Quando eu olhei, estava lá um bicho peludo, de orelhas grandes, e não era muito alto, com os olhos cor de brasa, olhando para mim e me rodeando. O burro me derrubou no chão e saiu em disparada. Tava ali, eu e aquele bicho. Naquela hora, eu já sabia que era um lobisomem. Eu estava sem nada para me defender. Dei uns passos para o lado para ver se achava pelo menos uma pedra no chão ou no pé da cerca que tinha no caminho. Era tarde. O bicho pulou em cima de mim e aquelas presas tentando me abocanhar. Parecia a cabeça de um lobo, mas o bicho andava em pé. No máximo conseguia me livrar um pouco, mas ele logo me acompanhava. Até que, em um momento, depois de me rasgar todo e bolar de um lado para o outro, eu consegui pegar uma estaca que estava meio quebrada, mas era a minha única chance. Comecei a dar golpes nele. Ele fez uma zoada que eu nunca tinha ouvido na vida. Até hoje é fresco na minha memória aquele som. Ele ficou mais agressivo ainda e conseguiu morder minha perna. Até hoje tenho a cicatriz. No que ele mordeu a minha perna, eu consegui dar outra estacada na cabeça do bicho, que a estaca grudou. Ele na hora fraquejou e o segundo barulho já foi mais baixo. Até hoje eu acho que aquele golpe foi mortal. A criatura se embrenhou no mato e eu nunca mais vi. Era para ser um alívio, mas só que eu ainda estava muito machucado e perdendo muito sangue. Se eu ficasse ali, ia morrer. Eu ainda tinha que achar ajuda. A casa mais perto era da dona Neide. Eu arrumei forças, não sei de onde, mas consegui chegar lá. Dona Neide me viu de longe e veio me acudir. Ela nem precisou perguntar o que era. Eu vi na expressão daquela mulher que ela, por algum motivo, já sabia. Ela só falou: "Se sente aí, Vicente. Eu vou tratar de você." Ligeiro, ela apareceu com os panos e remédios do mato e nem sabia onde estava o hospital mais próximo.
Eu só sei que a gente nem pensou nisso. Ou eu escapava ali nos cuidados dela, ou ia morrer. Era só nós dois naquela luta. Ela tratou do ferimento e começou a fazer rezas. Eu nem era muito de acreditar em reza, mas naquela situação eu não tinha escolha. Até hoje sou grato por ela, e no outro dia de manhã, sem saber se a criatura tinha morrido ou não, de qualquer jeito, ela iria embora. Eu nunca mais fui o mesmo. A minha cicatriz na perna é como se fosse uma queimadura, mas com a forma de um golpe. Eu ainda tenho pesadelos e nunca mais vou esquecer desse dia que com certeza foi o pior dia da minha vida.